Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje, eu vou explicar para vocês como que nós podemos excluir um item na tabela de banco de dados utilizando a linguagem de programação PHP. Então, como nós podemos observar aqui, ó, nós temos a tabela login, que nós estamos utilizando em todas as aulas, certo? E quando eu clicar no botão aqui, ó, por exemplo, apagar, eu tenho que excluir esse item. Porém, nós não vamos fazer pelo banco de dados, tá? Então, se nós fôssemos utilizar aqui o PHP-MyAdmin, nós iríamos ou clicar aqui pela interface que tem, né, no PHP-MyAdmin, ou eu posso ir pelo SQL, colocar aqui a opção de deletar, ó, clicando no botão, ele já me dá o código aqui, né, que seria a mesma coisa que se eu digitasse delete from login, que é o nome de nossa tabela, where, aí eu coloco o meu ID, que ele é único, né? E eu vou fazer a referência do ID, se é o ID 1, 2, 3, enfim. Aí eu vou informar, né? Então, aqui só para a gente fazer um teste, ó, vou colocar aqui no login, pra gente ver quais são os itens, ó. Eu vou excluir o Carlos, tá? Que ele é o código 5. Então, colocando aqui, eu iria informar o 5 e clicar no botão executar. Nós podemos ver que... Opa, deixa eu só clicar aqui no login para fazer a consulta. Eu poderia clicar no SQL lá também, tá? Vocês podem ver que sumiu, no caso, o login de número 5, ok? Agora, nós vamos lá para a página do PHP, onde eu vou explicar para vocês como que nós vamos executar esse procedimento, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu utilizei já a tela que nós temos pronta, que eu expliquei em outras aulas, que é a tela de consulta. Eu poderia utilizar também do pesquisar, tá? Mas eu preferi utilizar de consulta, porque tem menos códigos para mim passar para vocês. Eu acho que o entendimento vai ser melhor. Então, aqui eu tenho, ó, a minha tela de consulta, deixa eu só atualizar, que já não tem o Carlos mais, né? Que nós excluímos lá. Então, ele está igual, ó, Pedro... Aqui o nosso código, a mesma coisa, ó, o Pedro e a senha, Maria e a senha, ok? Então, agora o primeiro passo que nós temos que fazer é criar o botão ou um link para excluir esse campo. Da mesma forma que nós temos aqui, ó, o apagar, nós vamos ter que incluir aqui mais um campo na tabela, ok? Então, vamos fazer esse passo. Vou abrir aqui o meu código, e esse código aqui tá pronto, que é de outra aula, tá certo? Não vou ficar explicando qualquer coisa, olhe as aulas anteriores que eu expliquei esse processo. Então, aqui eu tenho a tabela onde eu estou exibindo os dados. Então, aqui ele exibe o login e ele exibe a senha. Eu vou incluir mais um campo que vai ser para excluir, ó. Então, aqui, só colocar em minúsculo para ficar igual. E vou colocar aqui, ó, excluir, ok? Vou salvar a minha página só para vocês visualizar. E aqui eu vou atualizar. Tá vendo? Ó, criou a opção excluir. Só que ela tá sem título, então vou colocar um título aqui também para ficar uma tabelinha mais bonitinha. Então, aonde que tá aqui os títulos? Login e senha. Vou criar mais uma opção. Deixa eu copiar para ir um pouquinho mais rápido, né? E aqui eu vou colocar o título. Vou colocar como ações, porque depois nós podemos incluir também a opção para alterar, tá? Então, aqui, salvar. E vou retornar aqui, atualizar para vocês visualizar. Prontinho. Então, agora, esse excluir aqui, ó, eu quero que ele seja um link que quando eu clicar, ele vai fazer o processo de excluir essa linha aqui no caso. Se eu clicar na linha do Pedro, vai excluir o Pedro. Se eu clicar na linha da Maria, vai excluir a Maria. Ok? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu só pegar que está pronto, ó. Então, aqui deixa eu explicar para vocês o que eu fiz, ó.
Então, aqui eu criei, no caso, ó, aqui por enquanto só tá o excluir, tá? Então, antes do excluir, o que que eu fiz? Eu criei um link onde ele vai lá para a página excluir login, que também já está criado lá. Aí, quando eu clicar nesse botão excluir, além de ir para a página, ele vai capturar para mim qual que é o código da linha que eu selecionei. Por exemplo, se eu selecionar a linha do Pedro, ele vai capturar o código do Pedro. E se eu clicar na linha da Maria, ele vai capturar o código da Maria. Vou copiar, lá vai ficar um pouquinho mais claro para vocês entenderem, tá? Então, ó, no lugar do excluir aqui, ó, deixa eu só colocar aqui para vocês. Então, o que que eu fiz? Então, aqui nós temos o link excluir login. Pode ver que eu já criei a minha página. Deixa eu até excluir esse código aqui para vocês entenderem. Então, aqui, ó, eu tenho o excluir login, tá? Aí, ele vai capturar para mim qual que é o código, tá? Então, por isso que eu coloquei esse item. Pode ver que se eu colocasse só esse passo aqui, ó, sem essa partezinha, ele só iria simplesmente chamar a página. Mas eu chamando a página do excluir, eu não vou conseguir saber o que eu quero excluir. Então, eu tenho que passar esse parâmetro, que é qual que é o código, ok? Então, por isso que eu incluí essa informação. Para ficar um pouquinho mais claro, eu vou até adicionar na tabela também para vocês visualizar o código, só para vocês entenderem, ó. Então, vou colocar aqui, ó, o ID login, ok? Vamos atualizar aqui, ó. Então, vou atualizar. Então, vocês podem ver que eu coloquei aqui mais essa coluna aqui. Deixa eu só incluir agora lá no título também mais uma coluna, que vai ser o código. Então, agora que eu coloquei o código só para vocês entenderem. Ó, então, deixa eu só salvar aqui também essa página para não excluir nada por enquanto, só para vocês entenderem. Então, se eu clicar aqui no Maria, ó, excluir, ele chamou a página, ó, e observe que ele capturou o código da Maria. E qual que é o código da Maria? O 2. E se eu clicar na linha onde está o Pedro, ó, vou clicar no botão excluir, pode ver que ele capturou, no caso, o código do Pedro, ok? Tá? Aqui, ó, vocês podem ver que ele fica o ID. Por que que fica ID? Porque lá no meu código, deixa eu voltar aqui, eu coloquei aqui ID, tá? Se eu colocasse escrito código, iria aparecer código, mas como eu coloquei aqui ID, por isso que apareceu ID, ok? Então, esse é o primeiro passo. Agora, nós vamos trabalhar lá com a página excluir, porque quando chegar aqui nessa página excluir, ó, já tenho meu PHP aqui incluso. Qual o procedimento que eu vou fazer? Eu vou capturar, no caso, esse códigozinho aqui, ó, que tá na minha URL, e depois vou colocar aquele comandinho que a gente utilizou lá no banco de dados de excluir. É esse que é o procedimento. Então, vou pegar já incluso aqui para vocês verem, ó. Vou pegar por partes para vocês entenderem, tá? Então, aqui eu fiz um include na conexão com um banco, senão eu não consigo, né? Fazer a exclusão. Isso daqui também já foi explicado em outras aulas, dá uma olhadinha como que faz a conexão lá. E em seguida eu capturei, ó. Quem que eu capturei? Aqui eu coloquei o nome da variável, aqui indiferente o nome que eu colocar, tá? Posso colocar qualquer nome, acredito que isso daí vocês já aprenderam nas aulas de programação. Aí pode ver que eu não utilizei o método push agora. Por quê? Porque o método push, ele não passa na URL. O método get, sim, que passa lá na URL, que é o endereço, ó. Se eu colocasse o método push, ele não captura o endereço que está aqui em cima. Então, quando eu utilizo o método get, ele consegue capturar,
ok? Então, eu utilizando o método get, quem que eu quero capturar? Eu quero capturar esse ID. Então, pode ver, ó, tá em minúsculo o ID, eu coloquei também em minúsculo aqui. Aí, eu capturei. Agora, em seguida, o que que eu vou fazer? Eu vou excluir. Então, vamos lá, ó. Vou pegar aqui prontinho, ó, só para vocês entenderem. Vou pegar por linhas, só para ficar mais claro. Então, eu coloquei MySQL Query, que é sempre quando a gente for consultar alguma coisa no banco de dados, a gente vai colocar MySQL Query. Para a gente consultar, para excluir, para editar, sempre vai utilizar esse item, até mesmo para inserir dados. Depois, eu capturei a minha conexão. Aonde que está essa variável conexão? Está lá na página conexão.php. E em seguida, eu coloquei o mesmo códigozinho que a gente utilizou lá no phpMyAdmin. Pode observar lá, ó, só se a gente for aqui para vocês relembrarem aqui, ó. Se eu clicar no delete, ó, pode ver delete from, o nome da tabela e a minha condição. Então, se nós olharmos agora aqui, eu tenho que delete from login, where e a minha condição, que é o que? ID login é o nome que está lá no banco de dados. Então, se nós olharmos lá na tabela do banco de dados, aqui, ó, ID login, o ID, depois o L em maiúsculo, da mesma forma que eu coloquei aqui, ó, ID login igual a quem? Aí, ao invés de me colocar aqui o número 1, o número 2, o número 3, eu vou capturar o que está lá na minha URL, tá certo? Então, pode ver que a variável ID é o mesmo nome aqui da variável que está na linha acima. Prontinho, já vai excluir, ó. Vou salvar aqui para vocês verem e vamos testar. Vou voltar aqui agora, atualizei. Vou clicar no botão excluir da Maria, ó, excluir. Pronto, ele não fez nenhuma mensagem, porque eu não incluí ainda nenhuma mensagem. Mas se nós conferirmos ou no banco de dados, ou se a gente conferir aqui na página anterior, ó, vou voltar aqui, ó, vou atualizar, tá? Eu só voltei, vou atualizar, pode observar que já não tem a Maria. E se eu for aqui também, ó, no banco de dados, já não tem a Maria. Em questão de interface, tá? Isso daí não se refere tanto à matéria de banco de dados, mas eu sempre tenho tomado cuidado para melhorar para vocês a interface. Aí eu incluí aqui, ó, a gente poderia incluir também uma mensagem, vocês têm certeza que você quer excluir esse item, tá? Mas essa daí é a mensagenzinha que vocês podem incluir do JavaScript, ok? Caso alguém tenha interesse em fazer e não aprendeu ainda esse procedimento nas aulas de programação, me manda mensagem que eu mando o código para vocês. Mas aqui, ó, eu só coloquei uma mensagenzinha do JavaScript que ele faz o quê? Ele retorna para minha consulta PHP, tá? Então, ele retorna aqui para mim. Então, vou salvar. Ó, agora, como só tem o Pedro, ele vai excluir o Pedro lá, ó. Ele vai excluir e vai retornar para essa página aqui vazia, ó. Então, ele vai excluir. Ó, pode ver que ele foi lá para a página PHP, só que como é página excluir PHP, mas como é tão rápido, ó, ele excluiu e já retornou para consulta e agora já não tem mais ninguém cadastrado, tá? Só para a gente fazer mais um teste, ó, vou inserir aqui, ó, 2 pessoas, vamos colocar aqui vamos colocar, sei lá, vamos colocar Maria de novo aqui, Maria. Aqui vamos colocar aqui Bruno e vamos executar, tá? Deixa eu executar aqui. Deixa eu ver se cadastrou. Cadastrou. Eu deixei nulo, isso daqui eu não controlei que poderia ser nulo, né? A senha, então ele deixou cadastrar. Então, cadastrei aqui. Vamos executar. Ó, atualizou. Agora é o código 9 e 10. Então, eu vou excluir o Bruno. Prontinho. E vou excluir a Maria. Pronto, ó, tá excluído. Agora, se a gente atualizar, prontinho. Já não tem mais ninguém cadastrado, ok? Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Vou deixar a nossa última atividade do bimestre para vocês realizarem. Espero que vocês consigam desenvolver. E qualquer dúvida é só me mandar mensagem pelo mural, tá? Até mais, pessoal!